A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Glórias a Deus nessa noite maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado estarmos aqui para anunciar, para aprender os conselhos do Senhor. Amém? Glórias a Deus, nós estamos aqui, começando aqui, terminando, né, na verdade, meditando nos conselhos do Senhor sobre Abacuque. Já faz alguns dias que estamos meditando no livro de Abacuque. Glórias a Deus, temos aprendido muito, meu irmão, minha irmã. E agora nós estamos entrando no último capítulo aqui do livro de Abacuque, que é o capítulo 3, que nós vamos estar iniciando a leitura. Glórias a Deus. Eu quero agradecer já desde já meus ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo no YouTube, ao qual o Senhor tem nos proporcionado esse momento tão maravilhoso, né, de nós, através desse canal Tudo Se Fez Novo, aprendemos mais um pouco do conselhos do Senhor, da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Ela tem nos edificado muito, ela tem nos traz muito alimento para as nossas almas espirituais, para a nossa alma espiritual. Glórias a Deus. E nós vamos ler aqui. Nós estamos falando sobre o profeta Abacuque, o tema principal: o justo viverá pela fé. Amém? Nós estamos já entrando já se eu não me engano, no 7º capítulo, se eu não me engano, para nós aqui terminarmos esse livro tão maravilhoso. Amém? E os irmãos podem estar acompanhando lá no YouTube, Jackson Antônio Alves, YouTube, né? /YouTube, e desde o início lá está acompanhando esta meditação do Senhor, os conselhos do Senhor sobre o livro de Abacuque. Amém? Vamos estar dando início com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus. Estarmos lendo aqui o capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, né? Glórias a Deus. É um salmo, é como se fosse um salmo, né? De uma forma, forma de um chamado profético, né? Ou seja, aqui Abacuque ele transforma o sentimento dele em sua emoção, né? No sentimento dele, da sua mão, em um senso de vitória, né? Sobre a forma do que? Através do canto. Glórias a Deus. E nós estamos aqui, a oração do Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e o monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o seu arco. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua alvaja de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as tuas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido.
feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com o teu cavalo pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve-me, ouve, ó, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos e dos currais, e não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corças, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre canto para o instrumento de cordas. Amém. Glórias a Deus. Nós lemos agora esse capítulo, nós vamos falar, glórias a Deus, há pouco sobre isso, mas eu quero, desde o início aqui, nos darmos uma explanação do que nós já havíamos comentado. Amém. Dobre a cabeça e feche os olhos, que nós vamos agradecer ao Senhor Jesus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, que vive e reina eternamente, em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez entramos em tua presença gloriosa para te louvar, exaltar e bendizer o teu santo e bendito nome, Pai, porque tu és a razão do nosso viver, Pai. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo poder. Nesta noite venha ao nosso encontro, Pai. Aleluia, qual o Senhor tem preparado nesta noite, Pai, para nós ouvirmos o conselho da tua palavra. Abre os céus e vem diante da nossa presença, Pai. Aleluia, porque nós queremos ver a tua voz. Os nossos corações estão abertos, Pai, sensível a ouvir a voz do teu bendito Espírito Santo, Pai. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, porque não sabemos te servir, ó Pai. Não sabemos como te servir, o que falar, o que pensar, ou como fazer, mas tu rege todas as coisas e está no controle de tudo, Pai. Venha tomar as nossas almas nessa noite, Pai, pelo teu bendito Espírito Santo de Deus, e nos dá entendimento da tua palavra. Abre as nossas mentes, esclarecendo toda a verdade e fé aos nossos corações. Que teu Espírito Santo venha penetrar na profundeza de Deus, repartindo particularmente a cada um como lhe convém, pelo teu Espírito Santo. E à medida que nós começarmos a ler os seus versículos, venha em nome do Senhor Jesus, ó Pai, revelar o que está oculto atrás da tua palavra, Pai. Aquilo que somente requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo teu bom, bendito Espírito Santo, Pai. Venha nos dar entendimento e sabedoria a todos os seus filhos que vão ouvir essa mensagem, todos os seus filhos que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo, que através do teu conselhos da tua palavra, venha fazer uma nova vida, Pai, transformada, renovada, restaurada, pelo teu bendito Espírito Santo. É isso, Pai, que queremos, almejamos alcançar, diante da tua presença, Pai, todas as bênçãos espirituais que estão reservadas para cada um de nós nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que toda mal, contenda, discórdia, tudo aquilo que quer roubar os nossos pensamentos, tudo aquilo que quer, aleluia, roubar a nossa mente, aquilo que quer estagnar a nossa mente, aquilo que todas as hostes espirituais do mal, em nome de Jesus sai, Pai. Em nome do Senhor Jesus, somente a graça e a revelação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Venha pela tua misericórdia, Senhor. E à medida, Pai, que ouvirmos a tua voz, o Senhor vem pelo teu bendito Espírito Santo, Pai, curar as nossas carnes, as nossas feridas, as nossas chagas, aleluia, de toda enfermidade, seja coronavírus, seja câncer, tuberculose, AIDS, doença da junta, do osso, do cérebro, desenganada pela medicina, porque o Senhor é os médicos dos médicos, Pai. E venha também, moralmente, curar o nosso íntimo, o nosso espírito, nossa alma, Pai, muitas vezes abatida, ferida no coração, no sentimento, em um nome do Senhor Jesus, Pai. É desejar, isso nós agradecemos, ó Pai, em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.
Glórias a Deus, irmão. Nesta noite nós entendemos que essa história de Abacuque é muito maravilhosa, irmão. Aqui nós vemos desde o início essa sentença revelada do profeta Abacuque. Se nós começarmos a meditar no capítulo 1 de Abacuque, irmão, essa sentença, sabia que Judá os seus dias estavam contados, irmão. Aleluia. Porque no tempo dos reis, irmão, glórias a Deus, como nós já vimos que a potência mundial naquela época, 3 grandes potências mundiais, era, aleluia, o Egito, era a Síria e era a Babilônia, irmão, glória, grande potência, com seus armamentos bélicos, eles avançavam e destruíam tudo que pela frente. Nós vimos algumas características, umas listas desses povos. Aqui mesmo fala que eram povos que Deus levantou esses povos contra Judá. Eram povos impetuosos que marcham na largueza da terra. Era uma nação amarga, truculosa, violenta. E nós vimos, irmão, que nesse reinado, nós vimos que no reinado de Josias, que era um reino bom, antes da invasão de Nabucodonosor, irmão, houve uma reforma religiosa, mano. Mas essa reforma religiosa, como o rei Josias, no reinado de Josias, era um rei muito bom, não foi suficiente, irmão, para que o povo pudesse então voltar-se para Deus e glória, se arrependesse dos seus pecados, irmão. Então os ímpios ali, aleluia, prevaleciam, glórias a Deus, pareciam estar prevalecendo dentro de Judá e fora também de Judá. E Abacuque, então, agora ele solta um brado contra a violência, contra a falta de lei. Ele observa a injustiça em redor do seu povo. Tudo isso nós vimos naquela época, irmão. Era uma época difícil. Abacuque viveu durante um período crítico de crise política, socioeconômica, nós podemos dizer religiosa, e principalmente religiosa, irmão, no reinado de Joaquim, irmão. Quando o rei Josias, que era um rei bom, ele morreu, então reinou Joaquim, irmão, antes da invasão de Nabucodonosor, aleluia, em 1612 a 1586, ali, mais ou menos, uma data. E o reinado de Joaquim fez o que era mal perante os olhos do Senhor, irmão. O povo voltou a pecar, irmão. E Joaquim era um homem violento, irmão, infiltrava a violência no meio do povo, aqui tornando a iniquidade, e portanto a iniquidade estava crescendo e prevalecendo no meio do povo de Judá, irmão. A soberba ali que governava, portanto a justiça, o mundo, aleluia, tudo isso, irmão, em volta deles, irmão. E a visão de Abacuque com relação à violência era uma visão limitada, irmão, porque ele estava olhando só para o seu povo. Abacuque estava se preocupando só com o seu povo. E ele fala, sentença revelada: até quando o Senhor clamarei eu? Tu não me escutarás? Gritar-te em violência, não salvarás. Então, irmão, ele estava passando um momento difícil, irmão. E o profeta Abacuque, ele não conseguia pensar em nada, irmão, a não ser na iniquidade e na violência que ele via entre seu povo, irmão. Glórias a Deus. Então Abacuque agora clama aos ouvidos do Senhor, ele se queixa diante de Deus, irmão. Até quando, Senhor? Né? Ele faz a pergunta, glórias a Deus, porque Judá ainda não foi, né? Porque tanto mal, o Senhor, tanto mal prevalece, porque o justo, o justo, ele prevalece tanto castigo, irmão, inquietava ali Abacuque, irmão, inquietava o coração de Abacuque. Abacuque estava passando um momento de aflição, um momento de angústia, de desespero, irmão. Então agora Deus revela essa palavra pesada, que em hebraico, sentença revelada, em hebraico seria massar, irmão, que seria algo fardo, algo pesado, algo difícil de carregar, irmão. Então Abacuque estava enfrentando esse momento, e quando agora Deus ele fala para Abacuque que aleluia, que Deus ia usar uma nação perversa como a Babilônia para castigar o povo, irmão, de Judá. Glórias a Deus, irmão. Então nós vimos tudo isso, irmão. Glórias a Deus. O justo não tinha onde correr ali, né? Buscar a sociedade cercada pelo mal, pelos ímpios, né? Pervertir o justo e todo o seu direito. Nós podemos ver ali, nós falamos muito sobre isso, pois a sociedade estava em decadência ali, aleluia.
E nós citamos aqui exemplo ali, irmão, também nos dias atuais que nós vivemos também não são diferentes. Nós falamos muito sobre isso nos nossos dias. O mesmo dilema, a mesma dilema que Abacuque estava enfrentando. O Abacuque agora está com crise com Deus e com o seu povo. O dilema de Abacuque era ver tanta injustiça que inquietava ele, deixava ele angustiado, perplexo. Então, irmão, e nós trazemos aqui para os dias de hoje, nas televisões, nas mídias, né, aí fora, há tanto assassinato, há tanto assalto, há tanto, né, atentado, há tanta peste, há tanta morte, há tanta briga, há tanta desgraça, há tanta destruição, nós vemos aqui nos dias atuais também, irmão. É como se Abacuque estivesse aqui nos dias atuais. Por isso que a palavra dele é uma palavra que não envelhece, irmão, uma palavra que ela está sempre atualizada, uma palavra que serve para nos dias de hoje, irmão. Glória, nós falamos sobre muito. E agora eu quero dizer, irmão, que os israelitas injustos oprimiam a classe dos menos favorecidos, irmão. Há muita guerra ali que nós vimos, a destruição, a violência, abuso de poder, tudo isso, litígio, ele fala sobre o litígio aqui, ou seja, o povo, eles suportavam os litígios, ou seja, demandas, eles criavam suas próprias leis para como que falo, para enfraquecer as leis justas, irmão. Glórias a Deus, irmão. Isso que para derrubarem as leis justas, é o que acontece nos dias de hoje, irmão. Tanta injustiça, né, aos mais os mais desfavorecidos, os mais, né, pobres. Quantas nós podemos observar, irmão? Glórias a Deus. Então, irmão, e agora ele castiga, ele levanta uma nação amarga para ensinar o povo. E Abacuque aqui, então, ainda ele fica mais angustiado, irmão, né, ao revelar Deus que Babilônia ia disciplinar Judá, irmão, que os caldeus tinham que punir os caldeus para punir os israelitas, aqueles reis, aqueles homens injustos e opressores, irmão, né? Porque seria agora castigado, irmão. Esta é a resposta de Deus a Abacuque. Então agora Abacuque estava em silêncio, inquietava Abacuque. Agora, muito mais agora, depois de uma sentença revelada, uma sentença pesada, duro de ouvir, irmão, né? Então agora a resposta de Deus a Abacuque o perturbava ainda mais agora, irmão, porque agora ele sabia que, então agora ele sobe como sentinela, irmão. Sentinela agora, aí que ele começa, irmão, a entender, aleluia, o propósito de Deus, irmão, né? Aqui ele fala que escreve uma visão agora, glória, mas aqui ele escreve: eis que o soberbo, sua alma não é reta nela, mas o justo viverá pela sua fé. E nós vimos que o soberbo, irmão, não é reto, irmão. A destruição, o soberbo, o caminho dele é destruição, irmão. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, é destruição, glórias a Deus. Então agora ele começa a enxergar Abacuque, começa a confiar, ter certeza, confiança, esperança, glórias a Deus, irmão, depois que ele sobe a torre de vigia como sentinela para ouvir a resposta de Deus, irmão. E Deus fala com ele. Tudo isso nós vimos. E agora começa a mudar a história de Abacuque, irmão. Uma história de angústia, de tristeza, de aflição, de esperança. Agora se torna, agora tudo aquilo lá, irmão, se torna em esperança, irmão, para Abacuque. A tristeza no início da história de Abacuque, agora no final, ele regozija, irmão, ele se alegra no Senhor. Esse é o fim daquele que anda nos caminhos justos, irmão, que só tem a se alegrar, irmão. Glória, só tem a vitória está sobre os justos, irmão. O Senhor tem falado, irmão. Glórias aqui na oração de Abacuque. Então esse capítulo que nós lemos, capítulo 3, é uma forma de um chamado profético, irmão. Ou seja, ele transforma o seu sentimento de Abacuque agora, um sentimento agora que está envolvendo o sentimento dele, o coração dele, em uma emoção, em um senso de vitória. Ele está mais confiante agora e, né, vitorioso de que o justo viverá por meio da fé, irmão, que Deus agora está sobre Abacuque e que nós vemos que Deus é o todo soberano, que Deus ele rege todas as nações. Aqui ele fala, quando ele fala nos 5 ais sobre os caldeus, algumas listas das características dos caldeus, e ele fala que é o Senhor dos exércitos, que nós lemos, e ele fala que
que ele está no teu santo templo, cala-se diante de toda a terra, que ele fala, e vem o Senhor dos Exércitos sobre essa nação perversa, essa nação impetuosa, essa nação truculenta, né, para destruir esta nação, né, da mesma forma que Deus usou os caldeus para disciplinar o Judá, agora também da mesma forma ele vai ser disciplinado, irmão. O juízo está sobre ele, irmão. Então, eles sentem esta vitória, e sob forma de canto agora, mas como uma oração, amém? Diante da presença de Deus, irmão. Então, propriamente, ele fala de uma manifestação da natureza de Deus, e na história do povo eleito. Isso está em contraste com o quê? Com um tom de julgamento que caracteriza os ais, irmão. Que caracteriza o julgamento de Deus sobre essa nação que é os caldeus, irmão. Amém? Então nós podemos ver no capítulo 3, o 2 ao 3, ele fala, irmão, a resposta é dada à minha queixa. Vi em visão, ele viu a vossa obra todas elas dos atos passados de Deus, como os milagres do Egito, do Mar Vermelho e a conquista da terra. Pois Abacuque conhecia as vitórias passadas, irmão, do povo de Israel. Agora ele vê mais obras como dos caldeus enviados para castigar e disciplinar os israelitas culpados, irmão. Ele vê esta obra que Deus suscita. E agora o profeta aceita o flagelo enviado por Deus. Ele começa a entender. Mas pede brandura e piedade para com o povo eleito, irmão. Amém? Isto é, Deus vem agir no meio do seu povo no decorrer dos anos, durante um período de espera da decisão final da situação intolerante da Babilônia, irmão. Agora ele espera, que ele vê aqui, capítulo 2, do 3 aqui. Se nós lermos, irmão. Então ele começa agora, Abacuque, enquanto meditava sobre a obra de Deus em meio aos humanos, ele teve uma sensação de grandeza do Senhor que o enchia de reverência, irmão. Ele sabia: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No discurso dos anos, faz-me conhecida a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. Olha o que ele fala: o seu resplendor é como a luz, raios que brilham nas suas mãos, e ali está velado o seu poder, irmão. Então agora ele começa a manifestar em palavras, em cântico, esse sentimento, essa confiança, essa esperança em um Deus todo-poderoso que rege toda a nação, irmão. Né, que está no controle de tudo. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender, irmão, e ter certeza que um Deus maravilhoso, um Deus que rege todas as coisas, que o Deus está no controle de tudo, irmão. Amém? É Ele que está no controle de tudo. Ele está de olho em tudo, contemplando bem os bons e os maus, irmão. E ele começa a ver, e no capítulo 3, do 3 ao 5, descreve a vida de Deus em socorro do seu povo. Amém? Do capítulo 3 ao 5, ali ele começa, descreve a vida de Deus em socorro do seu povo, com as cores de majestade e poder de outras intervenções divinas, ou seja, teofanias, aqui do 3 e 5, né, da manifestação do seu resplendor como a luz brilha na sua mão, do seu poder. Tudo isso nós vimos, irmão. Ele pece raios de fogo. Essas pragas estão personificadas como mensageiros do juízo, irmão. Isto é, Deus leva peste e pestilência como juízo contra os caldeus. Nós podemos ver aqui, irmão. Aqui ele fala: o seu resplendor como a luz e os raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. E diante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Então está aqui todo o poder dele, irmão. Aleluia, a majestade e o poder dele. Aleluia, reinando sobre todos e sobre tudo e sobre todos, irmão. E o capítulo 3, versículo 9, né, 9 ao 12, tira descoberta o teu arco e farta está a tua, né? Até o capítulo 12 nós lemos aqui, irmão, o sol e a lua param, irmão. Isto é, irmão, alude a batalha de Gideão, se nós olharmos lá em Josué, capítulo 10, se não me engano, no versículo 12 e 13, isto é, numa tempestade atmosférica, manifesta-se o poder de Deus, e desce desse modo por meio de agentes atmosféricos, salvou ele várias vezes o seu povo
nós podemos ver. Então ele usa a natureza, as manifestações natural para operar em favor do seu povo, irmão. Amém? Do 3 ao 5, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado, a casa do perverso, ele descobre de todo o fundamento, irmão. Aqui nós vemos que Abacuque finalmente se voltava para a libertação, irmão. Nós podemos ver, amém? Glórias a Deus, irmão. Para salvar o teu povo, irmão. Ou seja, aqui no capítulo 13 e 15, irmão, ele fala, tu sais para o salvamento do teu povo, ou seja, irmão, o teu ungido, né, teu povo, para salvar o teu ungido. Aqui Abacuque, em hebraico, o ungido em hebraico seria o Messias, né? Ungido em hebraico é uma forma de palavra Messias, aqui representava o rei ungido de Deus, da linhagem de Davi. E aqui Abacuque, da mesma forma, Cristo, irmão, é como se fosse revelado, ou seja, fazendo o papel aqui, né? Porque aqui ele fala que ferir o telhado e descobrir todo o fundamento da casa. Significa a completa destruição da dinastia da Babilônia, irmão. Está aqui, ó. Telhado da casa do perverso, ele descobre todo o fundamento, traspassa a cabeça da guerra dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, as quais como tempestade avançam para destruir, regozijos como se estivessem para devorar o pobres oculto, irmão. Então aqui ele fala a destruição, portanto, os atos de juízo de Deus contra as nações consolariam o seu povo, pois tais atos levariam à salvação de Israel, irmão. Pois mostra que o povo de Deus, como nação, estava ungido, irmão. Feres o telhado da casa do perverso, ou casa do ímpio, ou seja, a redenção de Israel do Egito, irmão. Portanto, o socorro de Deus é levado ao seu povo ao tirá-lo da escravidão do Egito e da opressão do faraó. Então é dessa mesma forma, agora Deus vai tirar o povo, irmão, dessa opressão, irmão, do inimigo, da mão, das garras do inimigo. Vem o livramento da nação, do povo, irmão. Vem o juízo sobre os caldeus, irmão, o juízo. Amém? E do 16 ao 19 ele fala, Abacuque, que finalmente se voltava para a libertação futura, enquanto aguardava com esperança, fé e alegria os novos juízos e a salvação de Deus, irmão. Amém? Ele fala aqui, no 16 ao 18, o profeta estava repleto da sensação e de admiração por Deus, bem como a sensação da sua própria fragilidade, irmão. Porque ele fala assim, olha, ouvi o meu íntimo se comoveu, a sua voz e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou apoderando os meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo. Então ele fala, ele descansa no dia da angústia, irmão, é isso. Então o profeta estimula o justo a não temerem na adversidade, irmão, descansar em Deus, porque a vitória vem e é certa, irmão. Amém? 19, e versículo até 19, o Senhor é Deus da minha fortaleza, Deus faz meus pés como da corça e me faz andar alteramente. Ou seja, irmão, o Senhor é a minha força. É Deus que nos fortalecerá, naquele que nós que confiamos em Deus, aquele que confia no Senhor, Ele dará aos que vivem, pela fé a mesma confiança que as servas, irmão, que as costas que conhecem o solo, onde pisam, e onde sobem as montanhas, irmão. Como um exército vitorioso, o justo com a força de Deus ocupará as alturas, irmão. Amém? Ocupará as alturas. Lá em Salmo 18, versículo 32 ao 39, ele fala, ó Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Olha, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Está lá em Salmo 18, irmão. Agora, muda completamente a vida de Abacuque, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque ele enxerga agora que a vida dele e do seu povo está na mão de quem? Na mão de um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, irmão. E Abacuque estava fortalecido no Senhor, confiante, cheio de fé, de alegria, de ânimo, de coragem agora para enfrentar as adversidades, para enfrentar o inimigo que vinha para assolar o povo, para castigar o povo de Judá, irmão. Mas que eles estariam, e que Deus estava fazendo isso aí para o bem do povo, irmão, para o bem do povo dele. E ele estava ali esperando, irmão, mas ele sabe que a dependência dele ele estava em Deus.
de Deus e do seu povo estava na mão de Deus. Deus aviva a fé agora, a confiança de Abacuque e o seu povo, meu. E Deus consola e ensina a paciência na justiça de Deus. Amém? Glórias a Deus. Isso que Abacuque, ele observou, irmão, aprendeu. E assim Abacuque, com a sua fé em Deus, cria em seu coração uma força, ânimo para sobreviver com confiança, meu irmão, minha irmã, todas as tempestades, a diversidade, expectativas da vida humana, irmão. Amém? Tudo. Lá em Tessalonicenses tem um ensinamento grande ali, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 também, irmão. Então, o justo será justificado, irmão. Amém? E agora Abacuque tinha total confiança em Deus, de tal maneira que seus pensamentos foram elevados, irmão. O conhecimento da grandeza de Deus. Isso fez com que ele não desistisse e nem retrocedesse, irmão. Porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, que recuam, que desistem, irmão. Por isso que as adversidades, as aflições, as angústias, as perplexidades, as adversidades que passamos muitas vezes, com angústia, com sofrimento, irmão, faz nós enxergarmos de uma maneira diferente, irmão. Eleva os nossos pensamentos. O conhecimento e a grandeza do Senhor se revela em nós, irmão, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, no nosso sofrimento, na nossa angústia, irmão. Deus se revela, irmão, através desse processo que muitas vezes temos que passar igual Abacuque passou e o povo dele passou, irmão. O profeta agora não é mais controlado e nem ansioso por causa das circunstâncias da crise, irmão. Jamais dos problemas, pois o seu entendimento, visão foi elevado, irmão. Ele teve um aprendizado grande, um conhecimento grande que Deus agora passou para ele, irmão. De tal maneira que ele ficou confiante no Senhor. Por quê? Porque ele ouviu os conselhos do Senhor, irmão. Ele confiou nos conselhos do Senhor, ouviu a voz do Senhor, irmão. Agora não importa mais na vida de Abacuque, irmão, ele está confiante. Questões temporais não mais ocupam seus pensamentos, seu coração, irmão. Seus pensamentos seus pensamentos estão nas coisas do alto. O seu coração está na vitória. O seu coração está na confiança de Deus, está na fé, está na esperança, na alegria, irmão, agora, porque agora ele regozija na alegria do Senhor como canto, irmão. Que maravilhoso. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto e vide, o produto da oliveira minte, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza.